Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Ponce de Leão, de redação, e hoje nós vamos ver os 10 pecados da redação. Pessoal, a gente vai comentar hoje acerca de 10 pecados, que você não pode cometer na sua produção textual para o Enem, na tão temida redação para o Enem. Todavia, há muitos outros erros que você também não pode cometer, mas aqui eu separei os 10 principais, que são os piores erros que você pode cometer num texto. Então, sabendo da existência deles, você sabe como evitá-los. Vem comigo que a gente vai ver cada um deles a partir de agora. Acompanhe aí na sua tela, veja só. Primeiro e mais importante, a fuga ao tema. A gente já havia falado em encontros anteriores acerca do fato de o candidato não estudou muito aquele tema, não teve tempo de ler, e aí vamos imaginar que o tema seja o que caiu no Enem 2014. Veja bem, você tem aí a publicidade infantil em questão no Brasil. 2015, a persistência da violência contra a mulher. 2016, intolerância religiosa. Vamos imaginar que no tema da persistência da violência contra a mulher, que foi do Enem 2015, o candidato não saiba falar nada sobre isso. E ele simplesmente aborde em seu texto algumas conquistas alcançadas pela mulher no século XX. Isso é fuga ao tema, pessoal. Não dá para fazer isso, porque você foge do tema, tangencia o tema. Fugir do tema zera a tua redação. Tangenciar o tema faz com que você perca pontos na competência 2 e 3. Então, fica muito atento a essas questões, porque é muito importante que, por exemplo, na redação sobre a lei seca, o candidato aborda a seca do Nordeste, o polígono das secas, ele foge do tema e tem a redação zerada de cara, porque a lei seca é a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas e a direção, e a dirigir. Então, não tem como você fugir do tema, discrepar do tema dessa forma, ou, por exemplo, se o tema é a intolerância religiosa e você fala, por exemplo, de algo completamente adverso. Você vai falar, por exemplo, do candomblé. É uma religião também, pessoal, que deve ser respeitada. Todavia, o tema é intolerância religiosa. Falar apenas de uma das religiões, que é o candomblé, que pode ter falado também, você pode falar também sobre outro, o catolicismo, a umbanda, o espiritismo, enfim, o evangélica, enfim, uma infinidade de religiões que se tem hoje no Brasil. Isso, pessoal, é fugir do tema, porque o tema é intolerância religiosa e não falar de apenas uma religião, tá? É importante que você entenda essas acepções. Há a fuga ao tema e há o tangenciamento do tema. No tangenciamento do tema, você obtém uma nota inferior. Na fuga ao tema, você tem a redação zerada, tá? Vem comigo para entender isso aqui. Olha só. Como já foi tratado aqui anteriormente, a fuga ao tema proposto pode invalidar o teu texto. Nota 0. Imagine que a proposta solicitada foi uma dissertação sobre a persistência da violência contra a mulher. Acabei de falar isso, Mas a redação trata do assédio moral contra mulheres. Certamente a nota será 0, pessoal. Nas diretrizes do Enem, há informação clara de que a fuga completa ao tema anula a redação. Para ilustrar esse pecado capital, cometido por muitos candidatos, o trecho a seguir serve de alerta. Olha só, desde a colonização, os animais estiveram ao lado da população, sendo utilizados como tração em transporte inicialmente na cana-de-açúcar e depois na mineração para o litoral do país, ao mesmo tempo que serviu para diversão como em touradas ou rinhas de galos, o que é mais comum no Brasil. Pelo amor de Deus, pessoal, o tema é a persistência da violência contra a mulher, não tem nada a ver com colonização com animal. Preste atenção, a proposta exigia uma dissertação sobre o uso de animais em experimentos científicos. Opa, aqui é outro tema, perdão. A proposta aqui, o uso de animais em experimentos científicos. Mas o candidato dissertou sobre a utilização dos animais no trabalho em ambientes de entretenimento. Igualmente fuga ao tema. Imagine se o tema fosse a persistência da violência contra a mulher. É importante você aferir que a fuga causa a anulação do teu texto. O tangenciamento, ele penaliza o teu texto. Então, é importante que você leia
a maior quantidade possível de assuntos e temas para que você não tenha um texto fora do direcionamento solicitado, ok? Vamos adiante aqui agora para outro pecado igualmente abominável. Uso de gírias fora do contexto, pessoal. O Enem trabalha com a norma culta, a competência 1 é clara. Gíria faz parte da oralidade, não dá para inserir no teu texto. Acompanha aqui comigo, olha só. As pessoas que fazem uso das drogas, a maioria delas é agente da pesada. Pessoal, pesada é um termo coloquial, são pessoas que se envolvem com drogas, né? Não se importando com quem está passando. Tem até um tiozinho curtindo o seu barato na frente das crianças. Está na hora das autoridades olharem para essa questão, pois se continuar como está, não sabemos como vai acabar. Olha só, gente da pesada é o pessoal que se envolve com drogas. E o tiozinho é uma pessoa, um indivíduo, um sujeito, um cidadão. Não dá para se referir ao tiozinho na redação do Enem, porque ela pede de você o padrão da norma culta, tá bem? Vamos adiante. Olha só, outro erro aí também que é abominável, linguagem prolixa. Ser prolixo, pessoal, é falar muito e não dizer nada. Veja bem, a sociedade do mundo moderno, oriunda da inolvidável dispersão cultural, vem sofrendo um fenômeno peculiar, a convergência de costumes e pensamentos. Alguns não concordam com a trajetória retilínea da sociedade. Meu Deus, que coisa difícil de ser lida, não? A pessoa poderia ter dito a mesma coisa com outras palavras e, quiçá, né, quem sabe até, numa única frase. Então, aquela pessoa que usa palavras muito rebuscadas, que explica muito em torno de um mesmo assunto, ela é prolixa. Veja bem, vou dar um exemplo aqui da oralidade. Ah, você conhece fulano, aquele que é médico. Ah, ele terminou a graduação há mais ou menos uns 8 anos, ele gosta muito de vermelho e amarelo, torce pelo Flamengo. Essas informações nada têm a ver com o fato de você se referir apenas ao fulano. Então, são informações que dizem respeito a ele, mas que são desnecessárias, tá? Ou seja, são prolixas dentro daquele contexto. Haja vista que a pessoa só quer saber se você conhece fulano e só, tá? Não precisa debulhar a vida dele inteira, tá bom? Olha só, clichês e frases feitas. Também outro problema. Eu já havia falado aqui para vocês em outra aula, acerca dos clichês. Clichês são expressões que são tão batidas, tão usadas, que caem no senso comum. A exemplo delas, atualmente, cada vez mais. O corretor, pessoal, sabe que você está utilizando essas expressões, além de para encher linguiça, né, para tomar tempo, comer linhas da redação, também, né, porque você não tem um repertório apurado, você não conhece os sinônimos. Sinônimo de atualmente, hoje, odiernamente, com H, né, que são utilizados para fazer uma alternativa a este termo já tão batido e utilizado, ok? Vamos ver aqui a frase. Ver o mundo diferente não só deve ser considerado anormal, como deve ser agradecido. Se o normal que vivemos como sociedade é a chave para a felicidade, pessoal, é uma frase feita, é um clichê. A gente não deve utilizar no nosso texto, né? O caminho é o meio, é mais curto, é menor, mais objetivo, tá bem? Vamos aí para ver um outro pecado, são os deslizes de português. Pessoal, você tem uma competência inteira, que é a competência 1, que versa sobre a norma culta. Se você não conhece o sentido da palavra, não conhece como ela se escreve, não adianta fazer uso dela. Veja bem, já peguei alunos que fazem o seguinte. Segundo, o nome é Mahatma Gandhi. Aí o aluno coloca Manhattan, Ganges. Gente, o nome do homem é Mahatma Gandhi. Ganges é o rio, pessoal. E Manhattan é o quê? Pelo amor de Deus, não dá para fazer esse tipo de acepção, né? É importante que você entenda, tá? Que não dá para utilizar nomes que você não conhece ou que você não sabe escrever. Já vi alunos colocando o segundo Freudo. Quem é Freudo? É Freud, pessoal. Não dá para fazer uso de certas expressões, tá?
fica difícil. Se você não sabe, se você não conhece, não faz uso, tá bem? Outra coisa importante, o candidato, geralmente, aqui é o Immanuel Kant. Para fazer uso da expressão, da frase, né, tão conhecida, o homem é aquilo que a educação faz dele. Kant não é seu amigo, não. Você não vai comer na casa dele, não, e tomar café junto, pessoal. Então é o Immanuel Kant, é o Thomas Hobbes, tá? Tem que ter nome e sobrenome para fazer, né, referência à pessoa, porque ela não é do nosso convívio. Segundo Paulo Freire, aquele, né? Lembra? Não dá para fazer essa acepção, porque eu não conheço o Paulo Freire, né? Na verdade, ele não está mais nem entre nós. Então, o que é que acontece? Segundo Paulo Freire, né? Você dizer, professor, pesquisador e tal, é importante que você faça essa acepção para que você não tenha aí um caráter de intimidade que, na verdade, não existe, ok? Vamos lá adiante para a frase, para o exemplo, olha só. Expressões como para mim comprar ou erros de concordância verbal podem ser fatais. Observe no exemplo a seguir que a frase não seriam encontradas estabelece uma concordância verbal inadequada com a palavra cura. Olha só, você tem, a frase correta seria a cura para doenças não seria encontrada. A frase é difícil de se aceitar a ideia de que animais morrem para que possamos viver, mas é assim que a coisa funciona. Se não fosse por eles, muitas pesquisas iriam ser canceladas. Consequentemente, a cura para doenças não seria. A cura não seria. A cura não seria encontrada, tá bom? Então você não pode colocar não seriam encontradas porque se refere à cura. Então não seria encontrada e muitas pessoas morreriam. Então cuidado a esses deslizes, esses erros de concordância, tá? É importante que você entenda que há concordância atrativa e há a concordância que você faz por proximidade, tá? E é importante que, por exemplo, eu tenho a maioria das pessoas falaram ou falou, pode ser a mesma coisa, porque eu posso concordar com maioria ou com pessoas, tá? E aí você tem dois tipos de concordância, tá bom? Vamos lá adiante, olha só. Repetição de palavras próximas. É isso que eu sempre falo com relação aos sinônimos. Gente, não tem que ter medo de repetir, por exemplo, o que? O que tem 18 funções na língua, pessoal. Você pode utilizá-lo comumente, né, recorrentemente. Agora, pessoa, cidadão, indivíduo, sujeito, não precisa estar repetindo essa palavra, né? Lá, casa, família, domicílio, não precisa repetir a palavra casa. Então, substantivos e adjetivos são os alvos mais fáceis de serem substituídos por sinônimos. Mas uma palavra como o que, né, tem 18 funções, né? É importante que você não tenha medo de repeti-la, tá? Ah, professora, eu não quero repetir o artigo. Vai fazer o quê? Você só tem esse para designar, né? Então, é importante que você também não entre nessa neura, para querer não repetir, né, várias coisas. Numeral, não tem como, vou botar em algarismo romano, né? Só se for o século, senão não vai dar, né? Então, tem que ter parcimônia sobre o que vai parar de repetir, tá? O ideal é que não faça a repetição no mesmo parágrafo, mas 2 vezes no corpo do texto é perfeitamente aceitável. Veja bem, veja aí a frase. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição da palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto em que a palavra se encontra repetida. Eu estou dizendo, palavra pode ser substituída aí, pessoal, por vocábulo, né? Expressão, tá? Denominação, conceito, tá? E aí você tem aí repetitiva, né? Sem necessidade, de forma repetitiva, tá? Vamos lá então para os raciocínios emaranhados, que se escreve junto aqui, tá? Não tem esse espaço não. Muitas pessoas acham que a redação é escrita da mesma maneira que se fala. Não é assim. A oralidade é uma coisa e a escrita é uma outra coisa, tá? Então veja bem esse exemplo aqui. O cinema, enquanto veículo da mídia e meio de comunicação, é um fórum social de relevância incomparável. Em seus múltiplos aspectos, o cinema abarca e trabalha diversas dimensões da vida humana, o que se refere em seus papéis enquanto forma de entretenimento, objeto de concepção e expressão artística, sua atuação formativa e doutrinadora sociocultural e mesmo psicológica. Pessoal, preste atenção, enquanto não pode ser utilizado aqui. Sabe por quê?
Porque aqui caberia uma expressão como. Como. Veja bem, o cinema como veículo da mídia e aqui, ó, seus papéis como forma de entretenimento. O enquanto é mais temporal. Enquanto eu dou aula, ela traduz em libras. Enquanto eu dou aula, ele segura a câmera. É importante que você entenda que a relação é temporal. Não dá para usar aqui. Aqui seria o como mesmo, tá? Vamos adiante aqui para a falta de articulação. Outro grave pecado aí do seu texto. A coesão, que é critério da competência 4, né? É um dos principais essenciais para que se tenha coerência, pois juntas estabelecem a clareza de raciocínio, tá, galera? Um texto incoerente reflete a incapacidade de interligar argumentos e organizá-los de forma a conduzir o leitor a tirar conclusões apropriadas. Veja a frase. A saúde pública no Brasil é precária, portanto, o dinheiro que é destinado para esse fim acaba tomando um caminho diferente. E isso acaba prejudicando as pessoas que não têm condições de arcar com as despesas de convênio ou com médicos particulares. Veja bem, você tem aqui uma falta de articulação no que diz respeito aqui, olha só, a saúde pública no Brasil é precária, portanto, o dinheiro que é destinado para esse fim acaba tomando um caminho diferente. E isso acaba prejudicando. Tem muita presença de acaba prejudicando, acaba tomando. Não seria mais fácil colocar torna, prejudica? Tornaria o texto mais coeso, mais enxuto e mais direto, né? E você tem também aí repetição vocabular, né? Repetição de palavras sem a menor necessidade, né? Então, falta articulação no teu texto. Colocar um sinônimo, né? Colocar uma vírgula, empregar de maneira adequada uma palavra, tudo isso, né, faz com que o teu texto fique mais articulado, tá bem? Olha só, amontoado de informações. Vamos ver se a gente consegue entender isso aqui. Veja bem lá o exemplo. Hoje, quando no seio de uma família numerosa há um jovem que, por falta de certa vivacidade de espírito e de outros predicados naturais, ou dos que se adquirem pelo esforço e pelo trabalho, não pode obter os meios de subsistência, e menos ainda de obter qualquer colocação saliente, ou um ancião vencido na vida, para quem a fortuna não foi caridosa nas profissões que tentou, sem disposição alguma para o exercício de qualquer trabalho conhecido e lícito. Meu Deus, que amontoado de informações, faltou ponto, faltou vírgula, faltou a presença do período, né? Do ponto final aí, para a gente começar. Dava para fazer uns 2 parágrafos aí, não era, pessoal? Não dá para jogar as frases dentro do texto, gente. Não dá para fazer, né, dessa forma, não. Você tem que organizar, né, e fazer exatamente aquilo que eu falei no nosso encontro anterior. Dividir por parágrafos e dentro dos parágrafos colocar os períodos, entendeu? Ok, pessoal? Então esse emaranhado aqui de frases soltas não pode ficar dessa maneira no teu texto, ok? Pega o nosso material, utiliza a proposta que tem lá, tenta decifrar a charge, o texto e produz um texto, né? É importante essa sua prática da escrita. Produz o texto de modo a que você leve ao seu professor para que ele corrija, né? E aí você consegue ter esse feedback dos erros cometidos, tá bem? Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.